série de hoje, giro rápido com o professor Laila Jogas, vamos falar de análise sintática de oração subordinada substantiva. Como assim? Como que a gente faz para identificar as orações subordinadas substantivas e, logicamente, classificá-las? Bom, vamos lá, rapidamente. Primeiro passo que você tem que fazer, trabalhando com qualquer período composto, qualquer um, é você identificar os verbos. Por quê? A quantidade de verbos, ela indica, né, a quantidade de orações. Então, se eu tenho um período, espero que você esteja entendendo a matéria, eu tenho aí o espero e esteja entendendo, que é uma locução verbal. E aí a gente conta como um só. Então, eu tenho dois verbos, né, vamos dizer assim, dois conjuntos verbais e duas orações. Então, eu identificaria o espero e o esteja entendendo como locução verbal. Lembrando, locução verbal conta só como um verbo, porque a locução verbal é um conjunto, ó, dica extra. O que é uma locução verbal? Ela é um conjunto de verbos com valor de 1. Você não consegue desmembrar esses verbos. Então, exemplo, esteja entendendo, eu não consigo primeiro falar esteja e depois entendendo. Eu não consigo desmembrá-los. Então, portanto, é uma locução verbal. A cada locução verbal, você conta como se fosse um verbo, porque ele equivale a um verbo, logo uma oração. Então, voltando ao nosso exemplo, espero que você esteja entendendo a matéria. Espero é verbo, esteja entendendo locução verbal, grifo esses dois, eu identifico dois conjuntos, dois verbos, duas orações. O segundo passo é você identificar o que está conectando essas orações. O que conecta essas orações? O que? Espero que você esteja entendendo a matéria. Então, esse que é um conectivo, o nome já diz, o próprio nome diz, o nome é autoexplicativo, conectivo, ele conecta as orações. Então, você identificou o conectivo. Qual o terceiro passo aí? É você separar as orações. Então, você sempre vai cortar antes do conectivo. A única coisa que você terá que levar em consideração é caso antes do conectivo tenha uma preposição. Aí você considera a preposição também, corta antes da preposição, que no caso aí não tem. Então, espero, corto, que você esteja entendendo a matéria. Então, qual é a minha primeira oração? Espero, oração 1. Segunda oração, que você esteja entendendo a matéria. Eu vou numerar. O meu quarto passo, então, seria numerar as orações, tá? Então, vamos recapitular. Primeiro passo, identifica os verbos. Segundo passo, identifica o conectivo. Terceiro passo, separa as orações. Quarto passo, numera as orações. E aí, preste atenção num detalhe que eu vou dizer. Quando você vai numerar as orações, você numera na ordem que elas apareceram. O que eu vou falar agora parece meio óbvio, mas em algum momento você pode se confundir. A primeira, guarda isso aí, anota isso aí, ó. Primeira oração é a primeira que aparece. Então, primeira oração é a primeira que aparece. Então, por isso que você vai numerá-las na ordem que elas vão aparecendo. Então, primeiro, espero. Segundo, que você esteja entendendo a matéria. Bom, feito isso, o que você vai fazer? Você vai jogar a substituição por isso da oração que tem um conectivo. Calma, sem desespero. Nessas duas aí, qual que tem conectivo? Que você esteja entendendo a matéria. Beleza. Então, essa que traz o conectivo, ela não é a chamada oração principal num período composto por subordinação. Lembrando que aqui é um giro rápido, estou indo direto ao assunto. Se você quiser saber mais, ter uma aula completa de oração subordinada, como identificar todas as orações, aí na descrição aqui do meu canal, você tem o link para o meu Instagram, para o Linktree, para o meu curso Professora Laila Jogas, Português Simples Assim. Lá eu tenho aula completa disso. Aqui eu estou indo direto ao ponto com você. Então vamos lá. Espero, oração principal, que você esteja entendendo, é uma oração subordinada, tá? Porque a oração principal é aquela que não traz o conectivo. Tá, professora? Então, como que eu sei se ela é uma substantiva? Você vai tentar encaixar o isso, substituindo a oração inteira que traz o conectivo. Então, repare, espero que você esteja entendendo a matéria equivale a espero isso. Repare que eu consegui substituir o isso, ou melhor, eu
inserir o isso no lugar da oração que você esteja entendendo a matéria. Isso é um bizu para você identificar a oração subordinada substantiva. Eu costumo dizer o seguinte: toda vez que você conseguir substituir a oração inteira introduzida pelo conectivo, por isso você tem uma oração subordinada substantiva. Se você ficar até o final do vídeo, no finalzinho eu vou te falar quais são os principais conectivos das orações subordinadas substantivas, tá? Então você já tem 90% da análise. Você já sabe, olha só, que é uma oração, que ela é subordinada, que ela é substantiva. Então basta agora você descobrir a função sintática do isso. Como assim, professora? Bom, quando a gente trabalha em período composto, por subordinação, por que ela é subordinada? Porque eu tenho uma oração inteira assumindo função sintática para outra oração. No caso das orações subordinadas, elas assumem função sintática que falta à oração principal. Calma, respira, sem desespero. Como assim? Vamos começar a analisar a oração principal, que é o espero. Tá, para descobrir o sujeito, vamos lá no quem espera, tá? Por hora tá bom. Eu espero. Então, eu é o sujeito. Então, você já sabe que na oração principal você tá vendo o sujeito. Espera. Quem espera, espera alguma coisa. Espera o quê? Que esteja entendendo a matéria. Na verdade, espero isso. Então, o esperar é verbo transitivo direto e o isso é meu objeto direto. Então, quando você descobre que o isso é objeto direto, você já sabe que aquela oração inteira que está sendo substituída pelo isso, ela tem função de objeto direto. Ó, oração subordinada assume a função sintática que falta a oração principal. Então, não faltou a oração principal, o objeto direto? O verbo não está pedindo o objeto direto? Isso não tem função sintática de objeto direto? Então, a oração inteira tem valor de objeto direto. Então, agora basta você mudar o nome. Em vez de chamar de objeto direto, não é uma oração, eu vou chamá-la de objetiva direta. Então eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas qual foi o mecanismo que você usou para descobrir isso? Substituir a oração inteira por isso e descobrir a função sintática do isso. Muito mais fácil você trabalhar com período simples ou com período composto. Professora, não sei direito essa questão de verbo transitivo. Aí se você não sabe transitivo, não sabe análise sintática, eu vou te pedir para você procurar a aula aqui no meu canal, que eu falo sobre transitividade verbal. Eu explico tudo aí no quadrinho, bonitinho, né, lá no slide, o que é um verbo transitivo, o que é um verbo intransitivo. Vale a pena assistir essa aula, tá? Bom, então voltando aqui ao nosso foco da oração subordinada substantiva. Eu vou dar um outro exemplo. Se eu dissesse assim, tenho certeza de que você está entendendo a matéria. Mudei um pouco. Tenho certeza de que você está entendendo a matéria. Vamos lá. Vamos no primeiro passo. Tenho, verbo, e está entendendo. De novo, outra locução verbal. Separei, identifiquei. Depois, vou encontrar o conectivo. Tenho certeza de que. Tá aí o conectivo de novo. O que? Só que agora ele está acompanhado por uma preposição. Então, eu corto antes da preposição. Então, já fiz o primeiro passo, que é identificar os verbos. Segundo passo, identificar o conectivo. Terceiro passo, cortar. Como tem uma preposição, eu vou cortar antes da preposição. Agora, eu vou numerar as orações. Tenho certeza, é a minha primeira oração, de que você está entendendo a matéria, é a minha segunda oração. Agora, eu vou jogar o meu bizu. Tenho certeza disso. Opa, professora. Agora, na substituição, apareceu o disso. Por quê? Porque, provavelmente, a função sintática exercida por essa oração é uma função sintática regida por uma preposição exigida pelo termo da oração principal. Como assim, professora? Calma, respira. Tenho certeza. Vamos analisar pela oração principal? Ah, você já sabe que a oração principal aí é a primeira, porque ela não tem conectivo. Ah, então a oração principal é sempre a primeira? Não. Primeira oração, lembra? É a primeira que aparece. A oração principal é aquela que não apresenta o conectivo e não assume a função sintática para outra. Pelo contrário, ela exige a função sintática. Tudo bem? Então vamos lá. Tenho certeza de que você está entendendo a matéria. Eu, sujeito, tenho. Eu, sujeito oculto. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Certeza. Então certeza é o objeto direto do verbo ter.
Só que aí, certeza de quê? Certeza disso. O disso completa a ideia da palavra certeza. Certeza é verbo ou nome? Nome. Então, na verdade, o disso aí está exercendo função sintática de complemento nominal, porque ele completa o nome certeza exigindo preposição. Então agora eu só vou mudar de nome, olha só que legal. Quando eu substituir por disso, eu já tinha 90% da análise. Eu já sei que é uma oração subordinada substantiva. Quando eu descobri que o disso é complemento nominal, agora eu só mudo de nome. É uma oração subordinada substantiva, muito bem, completiva nominal. Isso aí. Vamos em mais um exemplo. Se eu dissesse assim, ele não se arrependeu de quando era o diretor da empresa. Ele não se arrependeu de quando era o diretor da empresa. Ele não se arrependeu, arrependeu, se arrependesse, verbo, e era, segundo verbo. Então, o primeiro passo, identifiquei os verbos. Segundo passo, vou identificar o conectivo. No caso aí, o conectivo é o quando. Só que ele está com preposição, de quando. Então, eu considero como de quando, como sendo um conectivo, certo? Terceiro passo, cortar as orações. Cortei antes do de, certo? Quarto passo, numerar. Primeira oração, ele não se arrependeu. Segunda oração, de quando era o diretor da empresa. Essa é a segunda oração. Agora eu vou jogar o bizu. Ele não se arrependeu disso. Opa, coube substituição por disso, eu já tenho 90% da análise. Eu já sei que se trata de uma oração subordinada substantiva. Agora basta eu descobrir a função sintática do disso. Ele se arrependeu disso. Sujeito, ele, quem se arrepende de alguma coisa. Se arrependeu de quê? Disso. Opa, o disso não é objeto indireto? Show de bola. Então agora essa oração inteira aí, ela tem função sintática de objeto indireto. Então só vou mudar de nome. Eu vou chamá-la de objetiva indireta. Então eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Mais uma dicasinha extra para vocês. Toda vez que exigir a presença de uma preposição, não é ter uma preposição, cuidado com isso. É toda vez que exigir uma presença de uma preposição, no caso das orações substantivas, ou ela é completiva nominal ou ela é objetiva indireta. Então o que você vai analisar? Se completa o nome, completiva nominal. Se completa o verbo, objetiva indireta. Beleza? Bom, e assim você vai fazer com todas as possibilidades das orações subordinadas substantivas. Nós temos a subjetiva, que vai ter valor de sujeito, a objetiva direta, objeto direto, objetiva indireta, objeto indireto, completiva nominal, complemento nominal, a positiva vai ter valor de aposto, predicativa vai ter valor de predicativo do sujeito. Então vamos lá na dica extra. Quais são as conjunções, ou melhor, quais são os conectivos possíveis de uma oração subordinada substantiva? Anota aí. Primeiro, conjunção integrante. Toda conjunção integrante é conectivo de oração subordinada substantiva. Quando que nós temos a conjunção integrante? Que ou se. Então, substituiu por isso, apareceu que ou se, conjunção integrante. Ó, já vale aí para uma possível classificação morfossintática do que e do se. Segundo, os pronomes interrogativos, quem, qual, também funcionam como conectivo de oração subordinada substantiva. E terceiro, seria os advérbios, principalmente os advérbios interrogativos, como o onde, o quando, o porquê e o como. Então, substituiu por isso, apareceram essas palavras, eu tenho os possíveis conectivos das orações subordinadas substantivas, beleza? Então, é isso aí. Não esquece de dar o like aqui, nem de ativar as notificações para que você possa receber os próximos vídeos. E se inscreva no meu canal, Professora Laila Jogas, um português simples assim.